Boa tarde, Deus abençoe a sua vida. Então, no vídeo anterior, eu expliquei para vocês como se deu a condenação da humanidade pela desobediência de um só homem, né? Pela desobediência de Adão. Ele transferiu o pecado dele, que por isso que se chama pecado original, né? A teoria do pecado original, que ele foi passado para nós como se fosse uma herança genética, uma coisa hereditária que se passou desde os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Nós todos herdamos o pecado deles e por isso todos nós nascemos já sob a condenação da morte e do inferno, que é o pecado. Ele afasta Deus da humanidade. Ele nos afastou de Deus, e por causa de Adão, nenhum de nós poderíamos nos aproximar de Deus, porque ele é santo, ele é puro, ele é bom, e ele não pode conviver, ele não pode ter comunhão com aquilo que é mal. E a partir do momento que tanto foi que a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando pecaram, eles se esconderam da presença de Deus, né? Eles foram para longe da presença de Deus. Deus teve que perguntar para eles aonde que eles tinham ido e o que foi que eles tinham feito. E então eles fugiram para longe da presença de Deus. E depois daquilo, todos nós nascemos nesse estado de separação de Deus. É por isso que desde essa época, todos os povos, todas as culturas, filosofias, eles buscam uma forma de nos reconectar com Deus. Porque todas as pessoas, por mais que não acreditam num Deus, no Deus cristão, no Deus de Israel, eles buscam, eles sabem o seu estado de condenação, eles sabem o seu estado de pecado diante de Deus, e eles buscam uma forma de se reconectar. É isso que significa religião. Religião vem do latim, que significa religar. É religar, reconectar, se reconectar com Deus. Só que nós não temos nenhuma forma de conseguir fazer isso por nós mesmos. É por isso que foi necessário que Deus, porque Deus, quando ele nos criou, ele tinha a intenção de ter um relacionamento conosco, ele queria ter comunhão com a gente. Ele queria, na verdade, que ele queria um povo dele, uma família para ele, né? Só que daí o ser humano ele se afastou dele pelas suas próprias escolhas, né? Escolheu pecar, escolheu desobedecer a Deus e acabou se afastando de Deus e não tinha uma forma de se reaproximar desse Deus que é santo, né? A partir do momento que ele se tornou o mal, ele não tinha uma forma de se aproximar desse Deus que é todo bom. Então, como é que foi que Deus fez para resolver isso? Ele enviou Jesus, e tem muita coisa para falar sobre Jesus, né? Eu não vou falar tudo a respeito de Jesus agora, porque a vinda de Jesus para a Terra foi a coisa mais importante, foi o evento mais importante da história. E que a história ela se divide entre antes e depois. Entre antes e depois do nascimento de Jesus, né? Deus enviar Jesus foi a coisa mais importante que já aconteceu para a humanidade. Então, agora eu vou explicar, ao longo dos meus vídeos, ao longo das aulas ou das pregações que eu estou fazendo aqui, eu vou explicar tudo, como é que foi que se deu
por que que teve que acontecer isso, as profecias que tiveram a respeito de Jesus, do que se tratava a antiga aliança, que é a aliança que foi feita com Abraão e com Moisés através da lei e depois e da circuncisão, né, com Abraão e daí depois com Jesus como é que funciona depois que na nova aliança, nova dispensação, que é a aliança que nós estamos agora. Mas tudo isso eu vou explicar ao longo dos meus vídeos, mas hoje eu não vou ser muito expansivo. Eu vou dar só o foco principal. Eu vou focar no que é mais importante, tá? A respeito da vinda de Jesus. Então, como não tinha uma forma do ser humano se reconectar com Deus a partir do momento que ele se tornou mal, se tornou pecador, mas Deus queria se reconciliar conosco, o que foi que ele fez? Ele enviou o filho dele, que era Deus. Jesus era Deus, Jesus já existia previamente, tá? Jesus, é uma coisa importante para entender é que Deus é uma trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Todos são Deus e todos são uma pessoa só. Não, todos são três pessoas, mas um Deus só. Só existe um Deus, mas ele age através de três pessoas diferentes. Então o Deus Pai envia o Deus Filho para a humanidade. E o Jesus, ele foi concebido em forma humana a partir da Virgem Maria e a partir do Espírito Santo. Ele não foi concebido de homem. Por que que foi necessário que isso acontecesse? Porque, como eu disse antes, todo ser humano que nasce, ele já nasce com a condenação em si mesmo da morte, por causa do pecado de Adão. Então, se Jesus ele nascesse da forma de concepção natural, se ele nascesse filho de José e de Maria, ele já nasceria com a condenação em si mesmo. Ele, quando ele morresse, ele ia estar pagando só pelo pecado dele mesmo. Porque quando a gente morre, é isso que acontece. A gente está recebendo em nós mesmos a condenação do nosso pecado. Então Jesus ele tinha que nascer sem sem esse pecado na carne dele, sem esse pecado hereditário que todos nós recebemos no nascimento. Por isso que era necessário que Jesus nascesse de uma virgem e do Espírito Santo de Deus. Então, Deus veio sobre Maria com o seu Espírito Santo e Maria concebeu milagrosamente. E como eu disse na aula anterior, se você tem um problema em aceitar Gênesis 1:1, que Deus criou do nada os céus e a terra, você vai ter problema com todo o resto da Bíblia, porque Deus faz milagres, tá? E o nascimento de Jesus a partir de uma virgem do Espírito Santo foi um milagre. Se você não tem problema em aceitar que Deus criou os céus e a terra do nada, você não vai ter problema que uma virgem concebeu e deu à luz, você não vai ter problema com cobra falante e com tudo mais que a Bíblia relata a respeito de Deus e a respeito do plano de salvação dele. Mas esse é o ponto principal, tá? Que Jesus nasceu. Quando ele nasceu, ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, mas ele assumiu a forma humana naquela concepção ali, a partir do Espírito Santo e da Virgem. E aí, quando ele nasceu, da mesma forma que todos nós somos tentados a pecar, a desobedecer às leis de Deus, a fazer aquilo que é mal, a cometer adultério, a cometer assassinato, a mentir, a roubar, a pecado da luxúria e todos os outros pecados que nós cometemos e que nós somos tentados todos os dias a pecar.
Jesus também foi tentado à nossa semelhança. Do mesmo jeito que nós somos tentados em todas as coisas, ele foi tentado em todas as coisas que nós também somos. Mas ele nunca cometeu nenhum pecado. Então ele nasceu sem pecado, por causa que ele nasceu do Espírito Santo, não nasceu de um homem, e ele viveu a vida dele sem cometer nenhum pecado. E aí quando Jesus como Jesus ele falava coisas que naquela época eram muito difíceis de ser compreendidas, e como os judeus consideravam que ele era blasfemo, né? Porque ele dizia que ele se dizia filho de Deus, e isso era a mesma coisa que dizer que ele era Deus. Só que os judeus eles não entenderam isso, né? Jesus era judeu, Jesus veio primeiramente para os judeus, né? Ele nasceu no meio do povo judeu, sendo judeu, e ele viveu de acordo com a lei judaica, né? Ele cumpriu toda a lei, todas as profecias que tinham a respeito de Jesus vieram do povo judeu, só que eles mesmos não o povo para o qual ele veio não o aceitou. O próprio povo dele, que ele veio para a salvação deles, não o aceitou, não compreenderam que era dele que se tratava toda a lei, todos os profetas. No Antigo Testamento são mais de 700 profecias a respeito da vinda de Jesus, tá? A respeito de como ele haveria de nascer, a respeito da onde ele nasceria, a respeito da vida dele, a respeito da morte e da crucificação dele. Então tem profecia a respeito de Jesus, assim, desde os primórdios dos tempos. Mas o próprio povo judeu, quando Jesus veio, não compreendeu que era dele que se tratava. Tanto é que o povo judeu ainda está esperando o Messias. O povo judeu está no calendário 5.700 e pouco. Para eles a vinda de Jesus não foi um evento histórico, não foi um fato importante. Eles ainda estão esperando a vinda do Messias. E para nós sabemos que o Messias já veio. Como ele foi rejeitado pelo povo judeu, a salvação ela se estendeu a todos os povos, né? Nunca foi a vontade de Deus que a salvação ela fosse só para o povo judeu. A salvação era para todos os povos da terra. Só que a forma como se deu a acontecer isso foi a própria rejeição de Jesus pelo povo dele. Então, quando Jesus foi rejeitado e foi considerado uma abominação, né? Aquilo que ele falou para os judeus a respeito de si mesmo, a respeito de Deus, a respeito da salvação. Ele foi torturado e ele foi crucificado. E daí, quando ele foi crucificado, quando ele morreu na cruz, Deus imputou a culpa dos nossos pecados. Como Jesus ele nasceu sem pecado e ele nunca cometeu pecado, Deus imputou a culpa do pecado da humanidade inteira, de todas as pessoas que já nasceram, desde Adão e Eva, até os dias de hoje, e todas as pessoas daqui do futuro para frente. Todo o pecado da humanidade Deus imputou sobre Jesus, e imputou a justiça de Jesus sobre todos aqueles que haveriam de crer nele. Tanto as pessoas que já criam no Messias que viria, quanto as pessoas que creem no Messias que já veio, que somos nós. Então, como é que aconteceu isso? Isso é como se fosse um ato jurídico. É como se você estivesse no tribunal e você cometeu um crime que é inafiançável, um crime que exige pena de morte. Porque Deus ele é justo, ele é um justo juiz. E ele não pode deixar que o pecador saia impune, sem pagar. O pecado ele exige uma pena de morte. O pecado ele é a transgressão da lei de Deus. O pecado ele é o afastamento
daquele Deus que é bom. Então Deus ele não podia simplesmente aceitar o pecador como ele é, sem que o pecado fosse pago, né? Então Jesus ele se ofereceu como sacrifício para pagar pelos pecados de toda a humanidade, né? Ele que nunca pecou, foi como se eu estivesse sentado no banco dos réus, na frente de um juiz, e eu tivesse uma dívida que era impagável, que eu não tinha condições de pagar por mim mesmo, e apareceu um fiador, apareceu alguém que literalmente se ofereceu para morrer no meu lugar. E eu saí daquele tribunal livre. E a partir daquele momento eu tenho acesso a Deus, porque Deus, com Jesus, com esse ato de sacrifício que ele fez por nós, ele comprou para Deus a reconciliação de toda a humanidade com ele. Porque o ser humano, como eu disse, não tem nada que a gente possa fazer, não tem nenhuma boa obra. Muita gente acha que, eu não vou pro inferno porque eu não sou tão mal assim, tem gente que é muito pior do que eu. Eu nunca roubo, eu nunca matei ninguém, ou eu não faço tanta coisa errada assim. Só que Jesus ele nos ensinou a forma como a gente deve interpretar a lei de Deus, que é assim, se você odeia alguém, se você já pensou mal de alguém na sua cabeça, ou se você já desejou o mal de uma pessoa no seu coração, você já matou aquela pessoa no seu coração. Então a lei dizia não matarás, mas não significava que você deveria, para você matar, você tem que cometer homicídio. Você já matou a pessoa no teu coração, você já teve intenção de matar. A mesma coisa a respeito do adultério, que no mandamento de Deus está escrito não adulterarás, mas Jesus diz que a forma de interpretar é: se você olhar para alguém com intenção impura, você já adulterou com aquela pessoa no teu coração. Então tem alguém de nós, seres humanos normais, que conseguimos nunca ficar com ódio de ninguém, ou nunca olhar para uma pessoa com intenção impura, desejando aquela pessoa. Então, nenhum de nós é capaz de passar a vida inteira aqui sem cometer nenhum pecado. Entendeu? Sem mentir nenhuma vez, sem adulterar nenhuma vez. E se você fizer um pecado uma vez só, você já é condenado à morte. E nada de bom que você fizer, você pode pagar aquela dívida. Exige o sacrifício de morte, exige a sua morte. Só que quando Jesus ele morreu, ele pagou toda essa dívida, porque ele nunca cometeu o pecado. Então, só ele poderia, só seria possível para ele pagar a dívida, porque qualquer ser humano que morre, morre pelos seus próprios pecados. E quando Jesus morreu sem ter pecado, ele morreu pelos pecados de todas as outras pessoas, já que ele não tinha pecado nele mesmo. Então foi assim que se deu, e é assim que se dá a salvação da nossa alma, a salvação da humanidade. É claro que a gente continua morrendo, a gente continua sofrendo morte física, mas a morte eterna, que é o inferno, que é o... Na verdade, o inferno ele não foi criado para os seres humanos. O inferno ele foi criado para Satanás e os anjos dele, que foram quando ele se corrompeu e quando ele quis ser igual a Deus, ele foi travada uma batalha no céu e Satanás ele caiu e ele corrompeu junto com ele uma terça parte dos anjos que existiam. A gente não sabe quantos anjos que existem ou que já existiram, mas ele corrompeu, e esses anjos são o que hoje agem no mundo, que são chamados de demônios, tá? Então o inferno ele foi criado para Satanás e os demônios dele. Só que toda pessoa que não aceita o sacrifício que Jesus fez por ela, recebe em si mesma a condenação pelo seu pecado. Então, tipo assim, ó, Deus ele tá oferecendo a reconciliação com ele. Ele tá oferecendo vida eterna
Porque a intenção de Deus nunca foi que nós morrêssemos, né? A intenção de Deus sempre foi que nós somos seres eternos, né? O nosso corpo ele morre, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela continua vivendo. Então, quando a gente morre, se a gente morre sem crer em Jesus, ou simplesmente sabendo que ele existiu, mas sem crer que ele morreu para pagar pelos nossos pecados, então nós recebemos em nós mesmos a condenação por esses pecados. Nós vamos para o inferno junto com Satanás e os demônios dele, né? E agora, se a gente aceita, se a gente crê que Jesus veio para pagar pelos nossos pecados e ele morreu e pagou a nossa dívida, então nós já não devemos mais nada. Então, quando a gente morre, a gente recebe a vida eterna, né? Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todas as pessoas, tanto as que creram nele quanto as que não creram. As que não creram, elas vão ser ressuscitadas para condenação eterna. Então, que é o lago de fogo e enxofre, que é o sofrimento eterno. E vai ressuscitar todos aqueles que morreram crendo nele, tanto os que antes dele vir para a terra, quanto depois que ele já veio e já morreu. Ele vai ressuscitar todos e todos vão para a vida eterna para viver a eternidade com ele. Então, e também muita gente diz que por que Deus permite então, né, como que um Deus mau vai mandar tanta gente para o inferno, né? Mas ele ofereceu, ele fez a parte mais difícil, que foi um meio de salvação para todas as pessoas, que está disponível para todas as pessoas. Todos os que crerem em Jesus vão ser salvos. Todos os que crerem em Jesus vão passar a eternidade com Deus e vão ter uma felicidade e uma paz eterna, plenas. Só que as pessoas que não quiseram saber dele aqui nessa terra, que Deus não seria injusto se ele chamasse todas essas pessoas para viver a eternidade com ele? Se essas pessoas não querem passar, digamos, 80 anos, 100 anos que nós vivemos aqui nessa terra, as pessoas elas não querem saber de Deus aqui durante esse curto período de tempo, por que elas vão querer passar a eternidade com Deus? Então nada mais certo do que Deus, já que essas pessoas quiseram sempre viver afastadas deles, elas vão continuar vivendo a eternidade afastadas dele. Entender? Então, é assim que essa foi a forma que Deus achou, esse foi o plano maravilhoso de Deus para a salvação da humanidade, para a salvação de todos nós. Só o que então, se você me perguntar o que eu preciso fazer para ir para o inferno, você não precisa fazer nada, você já nasce condenado, como eu nasci condenado, como todos nós que nascemos nessa terra, nascemos condenados ao inferno. E o que eu preciso fazer para ser salvo? Você só precisa crer que Jesus é Deus, que ele veio para a terra para morrer pelos teus pecados e para pagar a tua dívida que era impagável. Ele veio para apagar a tua dívida, a tua maldade. Então, a partir do momento que você crê nele, você é salvo e você tem comunhão com esse Deus maravilhoso que tem preparado para nós um novo céu e uma nova terra, onde nós vamos viver eternamente na paz e na alegria do Senhor junto com todos aqueles que creram em Jesus. E eu tenho muito mais o que falar a respeito de Jesus, a respeito de profecias, a respeito da lei, a respeito dos profetas, a respeito da circuncisão e muito mais coisa o que explicar a respeito de Jesus, porque Jesus ele não é fácil de explicar não, mas esse é o ponto principal. Jesus é Deus e Jesus, o único motivo dele ter vindo para a Terra, quer dizer, não o único motivo, ele veio para muita coisa, ele curou doentes, ele ressuscitou mortos, ele fez muita coisa boa aqui. Mas o motivo principal dele ter vindo foi morrer no meu lugar e no teu lugar para comprar a nossa salvação e a nossa reconciliação com Deus. E graças a ele nós podemos ter
comunhão com esse Deus de novo. Podemos ter comunhão de novo com o nosso Criador. É por isso que é a única forma de se chegar a Deus. Não tem nenhuma outra religião, não tem filosofia, não tem obra de caridade, não tem nada de bom que eu ou você faça que possa nos aproximar de Deus. É só através de Jesus, através do sangue dele que foi derramado, o preço que foi pago pela minha e pela tua salvação foi o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, porque aquela cruz era para nós. Aquela morte era nós que merecíamos morrer. Então, Jesus ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Glória a Deus, graças a Deus. E bom, é isso. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.